Vamos com mais uma entrevista importante para vocês. A gente volta a falar então sobre a aprovação do registro do União Brasil, né? Resultado ali, fruto da fusão do DEM e do PSL. Agora então, com mais uma entrevista importante para você acompanhar nessa edição, nós vamos conversar com o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar. Boa noite, presidente. Mona Lisa falando, me ouve bem? Lhe ouço bem, Mona Lisa. Boa noite também. Um prazer enorme falar com você. Prazer é todo nosso. Muito obrigada por dizer sim para nós nesse dia tão importante, né? Certidão, então, de nascimento, se a gente fosse fazer ali uma analogia, já ali assinada, carimbo do cartório, nasceu o União Brasil. Mas tem muita gente dizendo que ele nasce gigante, forte e daqui a pouco não estará tão robusto assim. Intriga da oposição ou de fato vem aí debandada? Ô, Mona Lisa, eu acho que pela concórdia que foi feito esse partido, pela confluência de ideias, a tendência é só aumentar. E é natural que agora na fusão a lei permite de que aqueles que não gostaram deixem o partido e não podem migrar novos. Mas, de toda sorte, daqui para 30 de março ou 31 de março, que é onde termina a janela, a gente vai ter realmente um partido muito maior do que esse que existe hoje. Muito maior é de fato isso? Essa é uma expectativa do senhor ou é algo que o senhor já apurou ali entre os que trocaram uma certa expectativa de um futuro próximo, presidente? Olha, Mona Lisa, veja bem, a gente vai lançar cerca de 11 a 12 governadores, tá certo? Nós temos 81 deputados federais e devemos eleger cerca de 70 federais. Cai o número absoluto agora, mas é um número que cai em função de você ter acomodação de ideias, tá certo? Mas você vai ter 70 comungando com as mesmas ideias, com os mesmos objetivos, com o mesmo sentimento de a gente ter uma nova opção para o povo brasileiro, que é o nosso partido, que é um partido liberal na economia, liberal na política, liberal nos costumes. Então, eu acho que a grande maioria, que é o que nós anseiamos e que também a gente vai permear para o Brasil inteiro esse sentimento desse novo partido. Bora bater uma bola também com a Renata Agostini, a nossa analista que, claro, participa do papo. Renata, por favor. Presidente, esse aspecto que o senhor coloca agora me causou bastante surpresa. Por quê? Me parece que não há muita ali rusga entre os integrantes do União Brasil sobre o partido se posicionar de forma liberal na economia. Mas liberal nos costumes, me parece que tem uma parte ali que gostaria de não ficar tão presa a esse ideário, porque há integrantes tanto do Democratas quanto do PSL que estão no campo mais conservador. Vai ser uma exigência do novo partido que eles, vou usar essa palavra, o senhor pode usar outra, militem no campo progressista também? Escuta bem, Renata, quando a gente fala liberal, é um sentido muito amplo, porque o liberalismo, aqueles que não são liberais nos costumes, eles podem realmente, ele estar debaixo do nosso guarda-chuva, não significa que seja uma condição sine qua non de ingressar no partido. Mas o escopo do partido é esse, tanto na economia, como na política e como nos costumes. O Caio Junqueira também participa da conversa, mas antes de chamar o Caio, Renata, quer arrematar algo, já que a resposta foi mais papum, quer um arremate? Quero então, fazer um complemento muito rápido, Mona, presidente, engrenando nisso então, na identidade do que é esse partido. Todo mundo quer saber o direcionamento nacional, o senhor já falou aí. No regional, o União Brasil vai para cima, até 12 governadores. Em relação à presidência, o União Brasil mantém o objetivo de ter uma candidatura própria? Mantém, isso nós falamos desde o início, Renata, e a gente está no mesmo pensamento. E pode ficar certo que a União Brasil terá uma candidatura, tá certo, própria ou coligando com algum outro partido e comum com as mesmas ideias, mas que a gente não seja coadjuvante, tá certo? Então, esse é o sentimento
que hoje paira no partido. Temos uma reunião hoje, 17 horas, infelizmente eu não pude estar presente, que eu estou adoentado, mas de toda sorte foi o que se estabeleceu e o que é que vai ser. Então, nessa acomodação de ideias que o senhor disse, de pessoas, não cabe a pré-candidatura de Sérgio Moro ou cabe? Não, cabe a candidatura do Sérgio Moro, de todos que comunguem com as nossas ideias. Nós vamos defender isso. Isso é a União Brasil. É o partido que estava dentro dos seus trâmites legais, mas essa discussão de ideias, ela já foi feita há meses. E também ambos os partidos, tanto o DEM como o PSL, professam isso há mais de 2 décadas. Não é surpresa para ninguém que a União Brasil é filho dessas 2 ideias que se confundem. Então, não tem por que ser diferente. Caio, chega no papo também, Caio, por favor. Bivar, em um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, quem vocês apoiariam? Nós não raciocinamos nessa hipótese, Caio, porque nós vamos para o segundo turno. Isso você pode ficar certo. Olha o que eu estou dizendo aqui. Tá gravando, hein, Bivar? Mas com quem, então, vai para o segundo turno? Já que levantou a bola, a gente corta. Com quem, exatamente? Ou já dá as possibilidades, as pecinhas nesse momento, presidente? Renata, eu vou te falar uma Mona coisa. Lisa, Renata já, mas Mona é um Lisa. elogio me chamar de Renata. Pode ser. Diga. Mona Lisa, deixa eu te falar uma coisa. É verdade que antes do discurso vem um homem, mas nós temos o nosso projeto. Nós sabemos o que queremos. E eu tenho certeza que é o anseio de toda a classe econômica desse país, que é a simplificação tributária, que é o imposto simples para o Brasil, que é uma economia aberta de mercado, que é a liberdade, como eu lhe falei, de você poder viver num país onde preserve o direito, a liberdade de expressão, o Estado de Direito. Então, tudo isso é que é a espinha dorsal do partido. E alguém vai vociferar isso durante esses meses que antecedem a campanha. Renata, bom, já que ele a citou, vamos lá, mais uma vez, aí a gente faz mais uma rodada com o Caio também. Presidente, em relação à federação, que é diferente de ter candidatura própria, né? A União Brasil tem algumas conversas em andamento. O senhor entende que, por exemplo, há chance de que se chegue ao entendimento com o MDB ou com outras siglas? Olha, eu já conversei com o Baleia e conversei também com o Bruno, e com o Baleia já ficou bem definido, estava presente também toda a cúpula do União, o Caiado, o ACM, o Rueda, o Elmar. Então, todos nós concordamos, tá certo, em fazer essa federação. Agora, é preciso sabermos, em cada região, em cada estado, se há uma confluência, se não vai haver grandes defecções. Se não houver grandes defecções, a federação será feita. Mas, se não houver, estaremos juntos nessa comunhão de ideias que eu lhe falei, para a gente criar uma nova opção de terceira via, que é o que todos querem nesse país. Caio? Bivar, se você pudesse definir o governo Bolsonaro bem sinteticamente, qual a principal característica do governo Bolsonaro e qual a principal característica, na sua visão, da era Lula? Ô, Caio, sinceramente, o partido nasceu hoje às 19 horas, com o parecer do Fachin e acompanhado de todos os outros. Não é o momento agora de eu, sinceramente, de eu fazer a avaliação de um ou de outro. O que nós queremos agora é dar um mergulho dentro do União, sabermos o nosso produto, o que é que a gente tem e quem é que comunga com nós. Pouco me interessa o que pensa o Bolsonaro, o Lula. O que me interessa, sim, é que pensa a União Brasil. Isso é que nos interessa agora. Bom, presidente, então vamos lá, fazendo outras perguntas aqui que sim apontam para um futuro importante, né? A discussão, então, no Supremo que vai ter se as federações vão ser para já ou para depois, todos os questionamentos, né, de que agora atrapalha um pouco, mas, enfim, o gigante que acabou de nascer, que ainda não se movimenta tanto, acha que essa decisão das federações é algo que tem que ser para um futuro próximo ou mais lá perto?
das eleições? O que eu tenho conhecimento é que talvez o ministro Barroso entenda hoje que isso pode ser até 31 de maio, né? Se não for, nós vamos trabalhar nessa tendência da federação. Mas se o tempo for exíguo, vamos ter as ideias prevalecendo sobre o Estado federativo, o Estado da federação. E o que para nós, o que importa é a gente comungar as ideias dentro de um só candidato, dentro disso que nós propugnamos. Renata? Presidente, mas nesse sentido, o senhor citou, né, quando eu perguntei a primeira vez sobre federação, né? Estive com Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, Bruno, estou entendendo que Bruno Araújo, do PSDB, para falar sobre uma aliança entre esses partidos. Acontece que, quando a gente fala de federação, a gente está falando de uma aliança ali firme, passada, escrita em cartório por 4 anos, e a gente está falando de partidos com uma estrutura bastante complexa. Se não fosse para conseguir esse arco tão grande de aliança, qual partido o senhor entende que esse caminho é menos complexo de se seguir? Ou seja, onde haveria mais afinidade a ponto de o União Brasil conseguir fechar uma federação? Olha, já está bem avançado com o MDB. O MDB já está consultando suas bases, assim como a União Brasil também está consultando suas bases. Não chegou nesse estágio ainda em outros partidos. Mas o MDB e União, por si só, já dará uma grande força. E a gente pode ter uma representatividade extremamente significativa no novo Congresso Nacional que se fará em 2023. Caio? Bivar, tem tido um debate grande sobre um rearranjo institucional a partir de 2023, tendo em vista o poder que o Congresso Nacional adquiriu nos últimos 5 anos, praticamente gere sozinho o orçamento brasileiro. E o próprio Supremo Tribunal Federal assumiu aí muito protagonismo na atual quadra da política. Você acha que tem espaço para um debate sobre um rearranjo institucional que passe principalmente pelo controle do orçamento brasileiro? Não tenho dúvida, Caio. Eu acho que o Congresso ele é soberano, tá certo? A Câmara fará de tudo para facilitar que o país seja exequível e dentro de tudo isso passa pelo orçamento público. E esse orçamento é digno de a gente revisar e fazer um país que tenha suas condições de fazer investimento tanto no campo social como no campo da produção. E isso é o que nós queremos, o que nós pretendemos e que nós iremos perseguir. O presidente, esse ano eleitoral será desafiador para qualquer partido, independentemente do tamanho dele, né? Na opinião do senhor, como de fato deve ser o combate às notícias falsas, às milícias digitais? Olha, elas são terríveis, né? Mas nós temos que conviver com isso, Mona Lisa, porque é impressionante. Você tem canais de televisão aí, tem programas que são extremamente opinativos, e você vê um jornalista, ele fala bobagens, mas faz parte da democracia. E você tem que aceitar. Eu não sei se é que eu tenho um casco duro de 6 anos, 6 vezes presidente de um clube de futebol e 3 vezes com mandato federal. Então você tem que se acostumar a receber críticas e elogios, e assim funciona a democracia, assim funcionamos todos nós, e a gente tem que andar para frente. Não podemos nos pegar a pequenas coisas e estar respondendo pontualmente a isso ou aquilo. Então, eu acho que o Congresso Nacional vai ser o grande divisor de nova forma de pensar e de nova forma de fazer política com a União Brasil. Mas uma coisa, presidente, permita-me apenas arrematar aqui. Uma coisa é falar positivamente ou negativamente. Outra coisa é uma notícia falsa. Outra coisa bem diferente é um ataque digital, né, dessas milícias, que inclusive é crime. Estamos falando de questões diferentes, é isso? Não, perfeito. Não, você está perfeitamente certa. Eu acho que é crime notícias falsas. Eu condeno, até eu mesmo, eu não repasso nada que não confira quando vem no meu WhatsApp. Então, eu acho que isso tem que ter responsabilidade.
E aí está aí o Código de Processo Civil, está aí os tribunais todos já se pronunciando sobre isso. Eu acho que quanto mais evitar notícias falsas, menos a gente desinforma o público. A gente tem que dar informações verdadeiras. Então, para isso, vamos ter os instrumentos legais para fazer funcionar e fazer coibir esse tipo de crime no país. Renata? Presidente, quando a gente olha para o que aconteceu com o PSL, né, a gente vê um partido que era bem pequeno, ali quase num golpe de sorte, né, conseguiu se agigantar, porque o fenômeno Bolsonaro fez a bancada do PSL crescer enormemente, e agora o partido ficou ali com a ajuda de Bolsonaro num tamanho tão grande que chegou nessa condição de negociar com o Democratas, né, que vem ali do PFL, tinha um grande histórico, né, na política. Qual a visão do senhor para essa eleição? O que vai fazer com que esse partido tenha força eleitoral de fato em outubro? Porque o que fez o PSL na última eleição, ele não tem mais, né, que é o apoio de Bolsonaro. Ô, Renata, eu só apenas pondero quando você fala que foi um golpe de sorte. Eu acho que a gente está na política há 30 anos, a gente tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos objetivos. Quando você chega a um momento que você tem um discurso que confunde com o seu e que tem uma perspectiva de crescer na pesquisa, então aquele discurso, ele reverberou no Brasil inteiro. Mas ele foi fruto das ideias que tinha o PSL. Eu acho que quando o Bolsonaro aterrissou no PSL, não foi por acaso nem um golpe de sorte, não. Ele podia ter aterrissado em qualquer outro lugar. E quando o PSL acendeu as luzes de sua pista para ele pousar, é que também a gente via em Bolsonaro de que ele poderia interromper aquela escalada de desatino que tinha no Brasil. Então, foi uma conjunção de ideias que não foi um golpe de sorte. A coisa foi adredemente estabelecida para que a gente tivesse uma vitória. E nós fomos vencedor. Se o discurso não acompanhou o procedimento, é outra coisa. Mas democracia é isso. A gente tem que estar sempre mudando quando é para melhor. Ela é lenta, mas ela é sempre depurativa. Caio, vamos para o fechamento da entrevista? Bivar, ainda na linha do que eu te perguntei, você é a favor da União retomar o controle do orçamento? Por exemplo, o fim das emendas de relator? Olha, eu acho que, primeiro que tudo, a União vai propor um Ministério do Planejamento que não existiu nesse governo atual. Eu acho que esse Ministério de Planejamento é que tem que direcionar as verbas públicas desse país. E isso precisa. Você não pode ter um Ministério da Economia que ele não saiba exatamente onde é que são os pontos vulneráveis que você precisa investir na produção, no lado social, no lado cultural. É preciso que tenha, sim, um Ministério de Planejamento que capte de todos os seus instrumentos, de todos os seus tentáculos, no país inteiro, para que se forneça ao Ministério da Economia um pacote de investimento. Então, é isso que fará. E eu não sei se a emenda de relator é uma coisa preponderante para uma política dessa, quando existia um Ministério do Planejamento. Daí o gigante está se manifestando, então gigante eu me refiro obviamente ao partido. Presidente, muito obrigada pelo papo, pela entrevista, até uma próxima, boa noite ao senhor. E o senhor disse que não está bem de saúde, né? Boa recuperação, então. Obrigado, Mona Lisa, obrigado, Renata, e obrigado, Caio. Um grande abraço para você. Muito obrigado.